A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, que nesta noite participa conosco, ou em outro momento, porque o vídeo fica sempre disponível, para podermos assistir. Assim, você também estará participando. Então, a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida também. Salmo 150 diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpas, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! A palavra de Deus traz sempre uma mensagem de amor, de alegria e felicidade, porque ela completa a nossa vida, porque ela edifica as nossas vidas. E Deus, quando nos criou e nos deu vida, não nos deu apenas vida, mas deu vida abundante. É assim que cremos, é assim que vivemos. E a vida abundante é justamente ter a expressão de Deus em nós, que é a vida, em todas as áreas das nossas vidas. Então, o salmista, ele nos impulsiona, nos incentiva e diz: louvai a Deus no seu santuário. E no final diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós sabemos que o santuário de Deus não é nenhum templo, nem o de Jerusalém, que é tão falado e tão famoso, mas também não é a nossa igreja, o templo da Igreja Metodista em Santos, mas sou eu e é você mesmo. Esse templo que Deus fez, que somos nós, que onde estivermos podemos louvar ao Senhor. E é nessa dinâmica e nessa alegria da vida derramada sobre nós abundantemente que abrimos o culto desta noite para nos incentivar a louvar, a orar e também a meditar na palavra do Senhor, que muitas bênçãos tem para nos ensinar, para nos dar, que são suas palavras de vida. Aleluia! Feche seus olhos e tenha essa oração comigo. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque a vida, ó Pai, que Tu nos dá é abundante. O que resta para nós é aprender como viver esta vida abundante. Nós não somos perfeitos, ó Pai. Nós temos momentos de crises, momentos em que nós nos sentimos fracos, mas em todos os momentos temos a condição de aprender. Então, Senhor, que a nossa mente esteja sempre aberta para ouvir as Tuas palavras, aquilo que Tu tem a nos ensinar em todos os momentos das nossas vidas. E assim, Senhor,
podemos usufruir dessa vida abundante que Tu tens derramado sobre cada um de nós. Recebe os louvores, Senhor, as orações, ó Pai, que faremos neste lugar. E assim também, Senhor, nos auxilia para aprendermos da Tua palavra, que nessa noite também iremos meditar. É o que nós te clamamos e te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Olá, igreja, né, visitantes. Que Deus possa tocar seu coração através desses louvores e que Ele possa falar com você também. Amém. Saúde a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Peço que se você tem a oportunidade de se reservar nesse momento de louvor, que você possa se reunir com a sua família, se estar com eles e adorar a Deus conosco nesse momento, ainda em distância, ainda não próximos, que nós possamos ter esse momento de comunhão com o nosso Senhor. Que num momento como esse é o nosso contato com os irmãos, com a igreja, e que o seu coração seja tocado pelas ministrações que fizermos, com as músicas que cantarmos, que você possa adorar a Deus de forma genuína. Convido você agora a fechar os olhos, se colocar na presença de Deus, se posicionar perante Ele, confessar os seus pecados, dizer a Ele o que você sente, ser sincero com Deus nesse momento. Muitas vezes nós queremos colocar capas para impressionar o nosso Deus, o nosso Pai, mas isso não é necessário, porque Ele nos aceita da forma como somos. Nós, como somos, devemos entrar nus na presença do Senhor, para que Ele possa nos ver, reconhecer quem somos, os nossos defeitos, nossas falhas, nossos pontos positivos, negativos. E do jeito que você está, Ele vai te abraçar. Então agora se coloque perante o Senhor. Faça essa oração comigo. Entregue o seu coração a Ele. Senhor Jesus, colocamos nossas vidas, Senhor Deus, nossas famílias, nossas casas, perante o Teu altar nesse momento. Que nessa noite, Senhor, mesmo que estejamos distantes em termos geográficos, que nossos corações estejam ligados ao Seu e aos céus. Que nós, como irmãos e igreja, possamos Te adorar de uma forma genuína. Que nós possamos ser gratos por tudo que nós temos. Que nós possamos nos conectar ao céu nesse momento. Senhor Jesus, quero Te pedir por todos aqueles que estão frustrados, por todos aqueles que se sentem derrubados pelas atuais condições que a pandemia, que a quarentena nos colocou. Senhor Jesus, que o Senhor agora toque cada coração. Nos abençoe com Tua paz, com Tua graça, com Tua misericórdia, que nós tenhamos o reconhecimento disso dentro de nós. Que nós agora possamos expressar o amor que sentimos por Você. E por tamanha misericórdia e bondade que o Senhor tem por conosco. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti, Jesus. Convido os irmãos a declararem comigo, aleluia, ao nosso Senhor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
Queremos declarar o quão poderoso Tu és. Queremos declarar o quão grandioso o Senhor é. Sabemos que em momentos como esse, muitos questionam a fé. Mas nós, Senhor, queremos agora entregar os nossos corações a Ti e apresentarmos ao mundo nossa fé, mesmo perante as piores condições, ao ver de muitos. Nós reconhecemos a Tua graça, Senhor. Nós sabemos que o Senhor sempre tem sido bondoso conosco. Ainda que o mundo veja que tudo está dando errado, nós vemos que a Tua obra está sendo feita, porque sempre está. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso e grandioso sobre toda a terra. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e a glória a esse Deus, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra e a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. 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 Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar
pois somente teu é o reino, Senhor. Te entregamos tudo que temos, pois é somente teu, somente teu. Tu és o dono de nossos corações, tu és o dono de nossas vidas e de tudo que nós temos. É tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Esteja conosco, Senhor, em nossa rotina, em nossos dias, Pai. Que nós possamos sempre estar com o reconhecimento da Tua glória em nossos corações. Que nós possamos sempre estar cientes do quanto o Senhor é grande em nossas vidas. Que nós possamos, em nossas atitudes, bendizer o Teu nome. Que nós possamos, em meio à tribulação, Te glorificar. Mostrar ao mundo que nós temos o refúgio. Que nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, que sempre estará conosco, mesmo quando nós estivermos chorando. Ele sempre estará conosco para nos abraçar, para nos amar. Que nós possamos levar esse amor a muitos, Senhor. Que nós possamos levar esse amor a muitos, Pai. Senhor, a minha oração e a nossa oração como igreja nessa noite é que o Senhor restaure as forças da igreja. Que o Senhor restaure as forças dos irmãos e irmãs que estão a assistir esse culto. Que o Senhor restaure a minha força, a força da Samara, a força da Sinara, a força de todos que estão nos assistindo, a força do pastor. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Que nós possamos ser ministrados no momento de palavra, Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos, Pai, pelos momentos que passamos contigo. Tu és maravilhoso para conosco, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse momento em que podemos Te agradecer de coração, Senhor, as bênçãos recebidas nesta congregação. Te agradecemos, Pai, por tudo que já recebemos, por tudo que temos provado, experimentado na Tua presença neste local, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque a cada dia, a cada momento, nós tivemos graça e bênção Tua sobre este lugar, Senhor. Louvamos a Deus pelos pastores que aqui passaram, porque muitos pastores passaram por este lugar, muita bênção recebemos de Ti, Senhor. Muita experiência, Senhor, muito aprendizado, Senhor. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens estado sempre nos acompanhando, nos ensinando, nos explicando a Tua palavra, Senhor. E nós tentando aprender e praticar e viver de acordo com os Teus ensinamentos, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelas vidas que se dedicaram aqui, Senhor. Não só pastores, mas os irmãos, aqueles que Tu já recolheste. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aqueles que ainda estão aqui batalhando, ensinando, se dispondo a Te louvar, a Te ensinar. Obrigado, Senhor, por Teu cuidado. Continua conosco. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes falhamos, Senhor, mas estamos sempre querendo fazer mais e mais a Tua vontade. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco. Abençoa esta igreja no modo geral, este povo que se consagra, este povo que Te louva, este povo que Te agradece, Senhor. Fica conosco, Senhor. Continua, Deus, com a Tua misericórdia sobre nós. Louvado seja para sempre o Teu nome, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs.
Nessa noite, nós vamos meditar no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo de 18 até o versículo 27. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorreram entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus, então, por sua vez, respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Irmãos, de tudo que podemos aprender na Bíblia, nada se compara com os ensinamentos de Jesus. Então, observando as falas de Jesus e até mesmo as ações de Jesus, os seus gestos, nós podemos aprender o que é essencial para a vida cristã, para a vida de acordo com o Evangelho, para a revelação guardada desde a antiguidade e perpassando pelos patriarcas, pelos profetas, pelos juízes, e chegando em Jesus, encontrou o ápice, o momento da revelação prometida desde a antiguidade. Então, para nós hoje, nós temos que olhar para Jesus e aprender em Jesus quais são os ensinamentos próprios para edificar a nossa vida, para ter a vida em abundância, vida abundante que Deus tanto nos fala, que Deus tanto nos prometeu. Então, Jesus, ele é o centro da Bíblia, o centro da mensagem de Deus. Tudo se aponta para Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento aponta para Jesus. E é Jesus que nós temos que olhar, é Jesus que nós temos que aprender. É em Jesus o nosso modelo principal da palavra revelada a cada um de nós. E aqui, então, nos encontramos no texto de Mateus, no capítulo 21. Logo de início já se fala na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era costume, na época de Jesus, no caso envolvendo Roma e todas as grandes potências, quando eles voltavam de uma batalha, fazer o desfile, né, a entrada triunfal, né, a entrada triunfal. Na França existe um monumento chamado Arco do Triunfo. Na Alemanha também existe um outro monumento, que é um arco também, que aponta para essa mesma forma de comemoração. Em toda vitória se faz uma entrada triunfal, um desfile, né, da vitória com os generais, os exércitos e por aí vai. Então, lá no tempo de Roma também se fazia assim. E Jesus, então, faz a mesma coisa. Entra de uma forma triunfal
igual, semelhante ao que eles faziam lá em Roma, né? Então, o texto já em Mateus capítulo 21 começa falando dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas também, logo depois, no versículo 12, começa a falar sobre a purificação do templo. Aquela passagem que Jesus pega o chicote e olha a mesa dos cambistas, daqueles que vendiam animais para sacrifício no templo e sai batendo com chicote nas pessoas e também virando a mesa dos cambistas e falando sobre a purificação, então, do templo. E no mesmo templo, logo no versículo 14, também fala sobre o momento de milagres, quando Jesus curava no templo e ali os escribas e os fariseus, autoridades religiosas do judaísmo, que eram responsáveis ali por manter a ordem, né, no templo, pegava Jesus e criticava Jesus e ali tentava fazer com que Jesus parasse de ter aquelas atitudes, né? Então chega este momento, o momento em que nós lemos do capítulo 21, do versículo 18, que fala sobre a figueira sem fruto. Então, logo no início desses versículos 18 e 19, diz que Jesus, ele voltava da cidade de Betânia e estava entrando em Jerusalém, logo de manhã cedo, e era um trecho assim de uns 3 quilômetros, mais ou menos, de distância. Então, Jesus, ao chegar em Jerusalém, vindo do caminho, ele teve fome. E nas estradas sempre se plantava figueira. Figueira, ela é um símbolo em Israel. E a figueira, ela servia inclusive para simbolizar Israel, simbolizar o povo de Israel. E nessa figueira, ao se plantar no caminho, não era por acaso, não. É porque no caminho, ao se ter fome, em lugares desérticos ou lugares áridos, né, que existia em Israel, a figueira era uma fonte de alimento. Então se podia se dirigir à figueira e ali colher o fruto e se alimentar. E assim aconteceu. Jesus, chegando na cidade de Jerusalém, ele sente fome. Então ele vê uma figueira no meio do caminho e ele vai, então se dirige àquela figueira para se saciar, para comer daquela figueira. Só que Jesus não encontra fruto naquela figueira. Então Jesus olha para aquela figueira, né, e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz que a figueira secou imediatamente. Aqui nós temos um momento em que a gente pode parar e pensar: mas por que Jesus fez isso? Será que Jesus ficou irado porque estava com fome e não tinha o que comer? Então ele vai e amaldiçoa a figueira? Então, irmãos, nós precisamos olhar a Bíblia e, ao ler o texto, ter muita atenção e ter muito cuidado. Porque nenhuma ação de Jesus ou nenhuma fala de Jesus, ela é aleatória ou ela é uma reação emocional a algo que esteja acontecendo. Então, como disse, no início do capítulo, vai se tratar da entrada triunfal de Jesus. Então, Jesus está em missão em Jerusalém, ele está ali para revelar-se como o Cristo, como o Salvador, e ele dá passos atrás de passos para essa revelação. Mas não tinha como isso acontecer sem que houvesse um enfrentamento com os religiosos daquela época. Então, esses religiosos, eles faziam a própria cabeça, a mente, reforçava, martelava doutrinas e costumes que eram apenas religiosos, que eram apenas meios ritualísticos criados pelos homens para se dirigir a Deus. Então, Jesus se coloca naquele momento em missão em Jerusalém. Então tem a entrada triunfal, tem a purificação do templo e a cura que se efetivava no templo. Então Jesus está em plena ação messiânica, em plena ação evangelizadora.
E a ação de Jesus agora, nesse momento, é a mesma. Não está motivada por um desequilíbrio emocional. É motivada pela sua missão. Então Jesus ele olha para aquela figueira que simbolizava o povo de Israel. E nesse momento ele pega aquela figueira, procura um fruto para saciar a sua fome e não encontra. É como se Jesus estivesse dizendo: povo de Israel, povo exclusivo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, povo que foi escolhido, nação santa, onde está o seu fruto? Cadê o seu fruto na hora necessária, na hora que se precisa, na hora que é importante para saciar a fome de alguém? Então é como se Jesus estivesse dizendo isso. E como não havia fruto naquela figueira, Jesus diz àquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. É um sinal, o sinal de quem é um Cristo, o sinal de quem é o Messias, aquele escolhido de Deus. E imediatamente aquela figueira então seca. E ali, mais uma vez, Jesus se revelando à população, ao povo de Israel, sem dizer diretamente o que ele é, ou o que ele representa, ou o que vai acontecer. Mas Jesus fala através de sinais. Ele fala através de sinais para que possamos entender os sinais, pensar, raciocinar e ali descobrir qual é a ação de Deus para as nossas vidas. Muito bem. Seguido desta ação, acontecem outras reações. E a reação que se segue é a reação dos discípulos. Eles olharam e ficaram admirados. E é sempre assim, irmãos. Quando nós vemos algo sobrenatural acontecendo, ao invés de nós pensarmos no significado daquilo, nós pensamos no fenômeno. O que nos atrai é a situação inusitada, a magia, a mágica, aquilo que é absurdo aos nossos olhos. A gente fica, então, entusiasmado pelo acontecimento, pela situação, pela manifestação diante dos nossos olhos, que para nós antes podia ser impossível, e ali nós estamos vendo o impossível acontecer. Mas a gente não para pensar no significado. E o significado é muito mais importante do que a manifestação. Então aqueles homens ficam pensando: mas como é que pode, né? Olha só como secou imediatamente. Então Jesus, ao invés de falar do acontecimento, da epifania, da manifestação da palavra que ele proferiu, Jesus se dirige aos próprios discípulos e diz para eles: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então, os acontecimentos, Jesus atrela a fé, a atitude de não duvidar. Então aqui tem dois pontos importantíssimos para aprendermos, para entendermos a palavra de Jesus. A primeira é: se tiveres fé. Então, do que é que Jesus está falando? John Wesley ensinava que existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé dom de Deus. A fé natural é aquela fé que é confiança. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova para o vestibular, para um concurso, e alguém chega para você e pergunta: e aí, meu amigo ou minha amiga, você vai passar nessa prova? E você responde: olha, eu estudei bastante, eu me dediquei, tenho fé que vai dar certo. Ou seja, essa pessoa tem confiança de que tudo aquilo que foi esforço dela para aprender, ela vai ali colocar em prática e vai passar. É fé, confiança. Mas John Wesley fala da fé dom de Deus. E a fé dom de Deus não é uma confiança que Deus coloca em nós. A fé dom de Deus é o crer naquilo que Ele nos fala. E a partir daquilo que Ele nos fala, nós não duvidamos. Ou seja,
nós cremos, acreditamos. Eu não gosto de usar muito a palavra acreditar, mas nós cremos, nós guardamos em nossos corações. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus ensinada nos nossos corações e praticamos, sempre acontecerá alguma coisa. Então, Jesus, quando ele acaba de falar dessa fé, que é dom de Deus, ele vai falar de duvidar. Então, não podemos olhar essa palavra e passar por ela sem antes examiná-la também. Porque aqui está escrito duvidar. E duvidar é um verbo, ou seja, é a ação de quem tem dúvida. Então aqui não se está falando que nós não podemos ter dúvidas, não é isso. Dúvida a gente acaba tendo. O que nós não podemos é duvidar, ou seja, pegar aquilo que nós temos, que é a dúvida, e transformá-la em uma ação, duvidando daquilo que Deus nos ensinou. Entenderam? Então, veja bem, eu posso ter dúvida no meu coração, mas eu não posso duvidar da palavra de Deus. Então, se Deus, por exemplo, é como aconteceu com Pedro. Pedro, ao ver Jesus andando por sobre o mar, ele disse: és tu mesmo, Senhor, manda que eu ande. E Jesus diz para ele: vem, Pedro. E Pedro pisa e anda sobre o mar. Então, ele obedece, ele tinha dúvida, mas ele obedece, ele anda. Quando ele anda e ele repara no vento, o texto diz assim, ele começa a usar a dúvida e colocar em ação, ele passa a duvidar. Então, ele começa a afundar e ele pede então socorro a Jesus. Quando Jesus então o socorre e diz: homens de pequena fé. Homem de pequena. Por que duvidaste? Ou seja, a ação de duvidar. Então, Jesus, quando diz aqui, se tiveres fé, Jesus está falando fé, dom de Deus, ou seja, não é a minha confiança, e esse é o problema, a gente confunde a nossa confiança nas coisas que vai fazer com aquilo que Deus nos manda fazer. Se Deus nos mandou fazer, se Ele nos ensinou assim a fazer, então nós temos que fazer. Agora, a realização, aquilo que vai acontecer, é resultado daquilo que Deus nos mandou fazer e não das nossas próprias ações. Então nós não podemos duvidar. Dúvida nós temos nos nossos corações, mas nós não podemos duvidar, transformar essa dúvida em uma ação quando estamos em missão de proclamar o Evangelho, assim como estava Jesus. Então Jesus diz a eles, é um desafio grande, irmãos. O que Jesus está falando para aqueles homens e para aquelas mulheres é um desafio muito grande, assim para conosco também. É um desafio que nós precisamos olhar para Jesus e ir aprendendo, passo a passo, momento a momento, até que nós cheguemos à realização, a aprendizado, e assim firmando nossas raízes na palavra, no Evangelho, e assim pautando as nossas vidas de acordo com o que aprendemos, e assim vivermos a vida abundante que Jesus tanto falava. Muito bem. E no versículo 22, então, ele fecha dizendo, completando esse ensinamento, indo além, dizendo que tudo aquilo que pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Então a gente pensa assim, olha só, tudo que pediu, então eu vou pedir um monte de coisa. Vou pedir muita coisa para o meu benefício, para o benefício do meu irmão, da minha irmã. Vou pedir coisas que possam nos trazer bem. Vou pensar, vou fazer uma lista. Irmãos, não é isso que Jesus está falando. Entenda, Jesus está em missão. E tudo aquilo que pedirdes está relacionado à missão.
está relacionado à nossa ação diante da missão que está em nós de proclamar o Evangelho, indo pelo mundo, onde estivermos, enquanto nós andamos, vivemos, respiramos, conversamos, trabalhamos, né? Então, tudo que pedirdes segundo a missão que nós estamos realizando. Nós não podemos usar da nossa carnalidade para manipular a Deus. Nós não podemos tentar manipular a Deus. Isso é carnal. Então, se nós pensamos em nossos benefícios, eu estou pensando no bem-estar. Entenda, irmãos e irmãs. A grande missão nossa neste mundo é proclamar o Evangelho. E uma vez proclamando o Evangelho, nós mantemos essa comunhão com Deus. Tanto nós crescemos, como proporcionamos crescimento também para aqueles que estão ao nosso redor. E nessa dinâmica, nessa comunhão com o Pai, tudo que pedirmos, Deus nos concederá. Diante da nossa missão, diante do nosso compromisso com Deus, relacionamento com Deus, aprofundado a cada dia de maneira meticulosa, de maneira segura, sincera em nossos corações. Bom, esse foi o momento ali em que Jesus estava mais uma vez mostrando a sua missão, né? a sua revelação, a revelação como Cristo, como Messias. E esse era um momento em que Jesus também desafiou aqueles que estavam admirados acerca de Jesus, e ali ele se revela o Cristo. Mas o que Jesus estava tentando dizer, que ele era o Cristo, sim, ele iria remir a Israel, sim, mas ele não seria o grande herói que faria com que Israel crescesse como uma grande nação, e ele seria a representação do grande rei Davi, dominador, né? O que Jesus estava pregando ia além dessa visão que estava na mente deles, frutificada pela ação da religião que tinham, né? O que Jesus estava revelando ia além, dizendo que cada um deles, cada uma pessoa que estava naquele lugar, ouvindo e se admirando com aquela ação, eles também poderiam ser um Cristo neste mundo e também fazer coisas semelhantes a essa, por conta de estarem ali unidos com Deus na mesma missão do anúncio do Evangelho. Mas isso eles iriam entender um pouco mais à frente. No momento ali, o que aconteceu depois dessa palavra de Jesus foi que os fariseus ficaram alucinados, os saduceus ali, os escribas ficaram ali alucinados com o que estava acontecendo. Eles precisavam dar um ponto final àquela situação, porque o povo estava ali admirado olhando para Jesus. Então, eles se param e perguntam para Jesus, os homens da lei ali: quem foi que te autorizou? Quem te deu autoridade para fazer tais coisas e falar desse jeito? O que eles estavam dizendo era o seguinte: só quem podia ensinar em Israel eram pessoas formadas nas escolas rabínicas. E Jesus não fez parte de nenhuma escola rabínica em Israel. Como a gente sabe, a educação, a alfabetização das crianças eram dadas ali até os 12 anos de idade. Eles aprendiam a ler, aprendiam as histórias do Pentateuco, do Velho Testamento, aquelas histórias primordiais que fundamentavam a fé do judaísmo. E quando eles chegavam aos 12 anos, que completava todo o período, né, eles eram dispensados. Mas aqueles que se destacavam, aqueles que eram considerados os mais inteligentes, os rabinos puxavam esses garotos, né, esses rapazes, porque só os rapazes podiam estudar, eles puxavam esses rapazes para as escolas rabínicas, para que eles pudessem se tornar depois novos rabinos e assim ter a autorização de ensinar ao povo. Então, o que eles estavam perguntando para Jesus era isso: de que escola rabínica você vem? Nós não lhe conhecemos.
Você não participou de escola rabínica nenhuma. Quem te deu autorização? Quem te deu autoridade para falar para o povo e ensinar tais coisas? Então Jesus estava ali colocado em uma situação que ele não tinha como evitar, porque era a estrutura da sociedade de Israel, a estrutura social e religiosa, que ali estava tudo junto, misturado, né? Política e religião era uma coisa só. Então, Jesus pensa e com muita perspicácia, com muita sabedoria, Jesus ele se coloca para responder. Jesus não se nega a responder. Mas ele atrela a sua resposta a uma resposta de uma pergunta que ele próprio faria. E a pergunta que ele fez estava relacionada também com a situação religiosa e política que eles viviam. E Jesus perguntou então, no versículo 25, de onde era o batismo de João? Do céu ou da terra? João era João Batista, primo de Jesus. E João Batista era tido como um profeta, e ele falava com muita autoridade. E ele falava, e as pessoas inclusive pensavam que ele seria o Cristo, o enviado de Deus, né? Então, João Batista foi morto e não houve nenhuma reação por parte das autoridades religiosas de Israel. Então, Jesus pergunta para eles, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles pensaram, então, na resposta. Ora, se nós dissermos que é dos homens, todo o povo vai ficar contra nós, porque eles consideravam João Batista como profeta. E se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não seguiram João Batista? Por que vocês não seguiram, se colocaram ao lado de João Batista? Então, como eles estavam sem uma saída, uma resposta para dar, eles responderam de uma forma mais adequada para que eles pudessem se livrar daquela situação vexatória. Eles disseram, não sabemos. Não sabemos. Admitiram não saber a resposta. Que para um religioso em Israel, isso era já uma grande vergonha. Mas a vergonha seria menor essa do que as outras duas respostas que eles estavam evitando de dar. Então Jesus disse para eles, bom, se vocês não me respondem, eu também não sou obrigado a responder a sua pergunta. Isso, irmãos, nos traz uma realidade muito importante que para nós é uma lição hoje. Necessitamos mais do que nunca, irmãos, sermos inteligentes, sermos prudentes no momento que vivemos hoje. Eu não estou falando da pandemia e nem estou falando das questões políticas que nos rodeiam. Eu estou falando do século que nós vivemos, a estrutura social que nós vivemos. Eu estou falando no avanço das tecnologias e do conhecimento que hoje nós vivemos. Não tem como nós negarmos o desenvolvimento das tecnologias nem o avanço do mundo. A questão é como é que nós nos colocamos diante deste mundo. Como é que nós estamos respondendo às perguntas capciosas, muitas vezes, que são colocadas diante de nós neste mundo. Será que nós estamos sendo reativos? Será que nós respondemos com violência? Se nós respondemos com mais atrito? Nós precisamos ter sabedoria, e essa sabedoria precisa estar embebida do amor que é o próprio Deus revelado em nós, mas mais ainda, precisa estar também envolta na mensagem do Evangelho, que quer falar sobre uma novidade, algo novo, que purifica, que nos dá novo entendimento, que nos chama para uma vida e essa vida abundante. E esse é o exemplo de Jesus, o exemplo que ele nos deixou neste texto que acabamos de ler. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15,
tem uma passagem também que é muito importante, que é Paulo falando para Timóteo. É quase a mesma coisa que Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo estava no fim da sua carreira de apóstolo, estava ali, assim como Jesus também ali, no fim da sua missão, né, aqui na terra. Então, Paulo, ele fala para Timóteo, ele instrui aquele jovem para que ele possa cumprir bem o ministério durante a vida de missão dele. Então, ele deixa esse recado nesse versículo 15, de 2 Timóteo, no capítulo 2. Eu quero destacar só o final. Existem outras coisas que eu podia mexer nesse texto, mas para não me prolongar, vou ficar só com o final deste versículo. Uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade. Sempre que eu leio esse texto, eu penso, Paulo está falando sobre a Bíblia, que devemos manejar bem a Bíblia. Aí, irmãos, eu me deparei com uma realidade. A Bíblia, naquela época, não existia. O que existia era o Pentateuco. O que existia eram os livros dos profetas, que não era um livro como nós temos hoje, com uma capa assim, né? Na verdade, eram rolos de papiro ou pele de animais, né, que se lia no templo de Israel. E não era qualquer um que podia ler, né? Precisa ser os sacerdotes ou algum doutor da lei. Então, quando Paulo está falando para Timóteo que ele precisa ser uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade, ele não estava falando que ele precisava pegar a Bíblia para aprender de cor e salteado e manusear ela muito bem. Não é isso não, irmãos. Ele está falando de outra coisa. A palavra da verdade é mais além. Eu pesquisei no termo grego, né, o que queria dizer esse manejar bem. Também pode ser traduzido por entender com precisão. Então, o que Paulo está dizendo não é de manuseio de livro, de decorar mensagens e passagens, não é isso não. Ele está falando da palavra de Deus, a palavra ensinada, colocada nos nossos corações, que uma vez entendida com precisão, se coloca em ação. Então, Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus de maneira aprovada, ou seja, genuína. Essa palavra foi traduzida por aprovado, mas também pode ser traduzida por genuína, genuinamente, de coração aberto, de profundo coração colocado na palavra. Procura apresentar-te, tenha o cuidado, né? Tenha o cuidado de apresentar-te perante Deus de maneira sincera. E quando nós somos sinceros, quando nossos corações estão abertos, irmãos, e a palavra de Deus reside em nós, nós começamos a entender essa palavra com precisão. Ela, quando cai nos nossos corações, não tem nada mais verdadeiro, irmãos e irmãs, do que tentar, olha o que eu estou dizendo, estou falando tentar, não estou nem dizendo viver efetivamente, mas tentar viver de acordo com aquilo que você entende. Pastor, mas é sempre assim, a gente vive de acordo com aquilo que a gente entende. Não é não, irmãos, não é não, é difícil. Eu vou dizer, são coisas muito simples. Por exemplo, a gente sabe que alguns alimentos que nós gostamos e achamos uma delícia, ao longo do tempo pode nos fazer mal. Por exemplo, alguém que é diabético e gosta de comer doces, é fácil não comer? Não é, irmãos. A gente fica ali tentando dar um jeitinho para comer aquele doce, sabendo que vai fazer mal. Esse dilema, a gente tão pequeno, pode ser colocado em várias outras áreas da nossa vida. O desafio, irmãos, é tentar, tente, se esforce, procure apresentar-te perante Deus, aprovado, ou seja, de maneira sincera.
para que essa palavra ela venha a nos trazer vida e vida em abundância, irmãos, de forma que possamos crescer alegremente, com alegria, assim como o Salmo 150 nos convoca a viver vida abundante, vida alegre. Digo isso, irmãos, para o nosso conforto, para o nosso crescimento, para que a palavra não pese no nosso coração, mas nos impulsione, nos incentive a crescer na direção certa, na direção em que Jesus nos ensinou, segundo a fé que Jesus nos ensinou, a fé que é dom de Deus e nos faz crescer abundantemente. Que Deus abençoe a cada dia e assim possamos viver firme nas promessas do Senhor Jesus, em qualquer tempo. Amém? Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Feche seus olhos, tenhamos uma palavra de oração. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é colocada diante de nós da revelação do Teu Santo Espírito. Podemos lemos na Bíblia, no Novo Testamento, mas o discernimento do Espírito é que vai nos trazer esse entendimento preciso da Tua palavra, Senhor, que é revelada em nossos corações. Pai querido, dá-nos a alegria, Senhor, de receber essa revelação e dá-nos a alegria de conseguimos viver esta revelação. Sabemos que a revelação que vivemos não é algo que apenas nos traz vida, mas é algo que nos leva a transbordar essa vida de forma abundante a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que essas pessoas que estão ao nosso redor não venham sofrer com a nossa malícia, com os nossos defeitos ou com as nossas debilidades, mas que eles possam ser abençoados com a santidade gerada em nós pela Tua palavra, para que cada um, Senhor, em qualquer tempo, possa conhecer o Teu amor revelado pelo Evangelho. Dá-nos a graça, Senhor, de aonde estivermos ou o que fizermos, Senhor, na nossa própria profissão, seja a oportunidade de revelar a Tua santidade, que é o Teu amor, que transforma as nossas vidas, Senhor. É o que nós te clamamos, é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Uma boa semana em nome de Jesus. Oh
Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que revela a cada um de nós as suas palavras, as suas intenções, a vida abundante e as consolações do Espírito Santo, que caminha ao nosso lado sempre, nos instruindo e nos ensinando, seja sobre as nossas vidas, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Uma boa semana.